quero que você abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Lucas, capítulo 24. Se pensa que tem uma pessoa que ficou presa nessa semana nesse texto, foi eu. Hoje faz uma semana que eu estou nesse. Domingo passado eu li esse texto, na verdade. Não, tem um. Semana passada eu estava no culto lá em Colombo, o Elber leu esse texto e acabou que eu fiquei a semana inteira nele, nesse capítulo, pensando e olhando algumas coisas sobre o contexto aqui e a mente e o coração desses discípulos nessa experiência da ressurreição, né? Da experiência da promessa de Jesus, daquilo que ele falou, quais foram as reações desses discípulos. E Deus trouxe algumas coisas ao meu coração em relação a nós como igreja, e a mim como indivíduo, e, enfim, em algumas puxões de orelha nesse texto. E a vantagem que a gente tem como pastor é que quando a gente recebe um puxão de orelha, eu posso transferir para você. Me puxa aqui, eu puxo de vocês, entendeu? Então a gente vai compartilhando aquilo que Deus tem trazido ao coração. E esse texto aqui do capítulo 24, eu gostaria que você ficasse aí com o texto aberto. A gente vai ler essa primeira parte dos 12 primeiros versículos, mas eu quero, porque é todo um contexto aqui, todo o capítulo 24 fala dos encontros de Jesus com os discípulos após ressurreição. Então o texto diz assim, verso 1: Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, as mulheres foram ao túmulo levando os óleos aromáticos que haviam preparado. Encontraram a pedra removida do túmulo, mas ao entrar não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhe 2 homens com roupas resplandecentes. Estando elas com medo e baixando os olhos para o chão, eles disseram: Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrem-se do que ele falou para vocês, estando ainda na Galileia. 2 pontos. Vai lembrar o que Jesus disse. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores, seja crucificado e ressuscite no 3º dia. Então, elas se lembraram das palavras de Jesus. E voltando do túmulo, anunciaram todas estas coisas aos 11 e a todos os outros que estavam com ele. Essas mulheres eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram estas coisas aos apóstolos. Mas para eles, tais palavras pareciam um delírio. Eles não acreditaram no que as mulheres diziam. Pedro, porém, levantando-se, correu ao túmulo e, abaixando-se, viu somente os lençóis de linho e nada mais. E retirou-se para casa, admirado com o que tinha acontecido. Então o contexto aqui é Jesus ressurreto, após 3 dias de sua morte, ter sido levado à cruz, morreu, e agora essas mulheres estavam prontas no domingo pela manhã para irem levar os óleos para o embalsamamento de Jesus, preparar o corpo e guardá-lo. Quando chegam lá, não encontram Jesus. E o anjo pergunta: Por que vocês procuram dentre os mortos aquele que vive? Vocês não lembram o que Jesus disse para vocês pelo caminho? E ele compartilha dizendo que Jesus tinha dito que o Filho do Homem seria entregue nas mãos de pecadores, seria crucificado e ressuscitaria no último dia, no 3º dia, perdão. E elas lembraram e voltaram correndo para contar para os discípulos. E os discípulos fizeram o quê? Você está delirando. Não é. Pedro, porém, sai correndo. O capítulo 24 continua com os homens no caminho de Emaús. O Cristo aparece para eles. Jesus, ressurreto, aparece para eles andando do lado deles. A cidade onde eles estavam estava a uma distância de 10 quilômetros. Eles estavam nesse caminho de Emaús, voltando para Emaús. E aí Jesus aparece para eles e pergunta sobre o que vocês estão conversando. Um deles, chamado Cleopas, diz assim: Você é o único que, estando em Jerusalém, não sabe o que aconteceu? O que? Jesus. O que aconteceu? E eles contam sobre Jesus. E eles dizem assim: Olha, tem o seguinte, algumas mulheres
eles disseram que ele não está no túmulo, que ele ressuscitou. Alguns apóstolos até disseram também, mas... E aí Jesus vai embora, ele diz, senta para comer comigo. E quando come, os olhos deles são abertos, porque o texto diz que eles tinham os olhos meio que impedidos, os olhos são abertos, Jesus some dali, e eles diziam, será que não nos ardia o coração quando ele falava conosco? E aí a gente percebe o contexto desses discípulos e como que eles estavam encarando esse momento histórico sobre promessas de Jesus. Eu quero então pensar com vocês nesse episódio da ressurreição de Jesus, o que esse episódio ensina para nós de como nós lidamos com a vida em relação às promessas que Cristo faz e como que a gente vive. Primeira lição que eu quero pensar com vocês é que como a gente perceber como nós, discípulos de Jesus, gente que anda com Ele, que ouve a voz dele, que tem a palavra dele, como que nós nos esquecemos facilmente das palavras de Jesus? Como que nós temos uma facilidade enorme de, na vida ordinária, diária, contínua, das coisas simples da nossa vida, como que a gente tem uma facilidade enorme de esquecer as palavras de Jesus? Irmãos, a gente cantou aqui agora sobre a mesa do Senhor. Jesus estava sentado à mesa com os discípulos e dizendo para eles, eu vou ser entregue, eu vou morrer. Jesus já tinha dito para eles, olha, eu vou destruir esse templo, em 3 dias vou restaurá-lo. Jesus estava comunicando, eu sou o Messias, eu vou vir, eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar. Aguardem que vocês vão receber o poder do Espírito Santo. Jesus não enganou em momento algum. Inclusive, em determinado momento, Pedro diz para Jesus, não faça isso. Ele desarreda. Satanás, você não cogita das coisas dos homens, mas não cogita das coisas de Deus, mas dos homens. Jesus estava dizendo, comunicando o que ia fazer. E o que os discípulos de verdade faziam? Choravam, reclamavam, e era gente que estava preparando o óleo para embalsamar o morto. Tudo organizado, de madrugada. A conversa dos discípulos era, a gente acreditava que ele era, mas não deu. Na linguagem de hoje, não rolou, não foi, não é ele o tempo. Você percebe que os discípulos aqui, a gente olha, a gente faz muito isso com o pessoal, personagens bíblicos, né? Lá no Antigo Testamento, o povo de Israel viu aquilo tudo, não sei o quê. Mas irmãos, nós sabemos das histórias deles. Nós sabemos das histórias do Antigo Testamento, do Novo Testamento, das nossas próprias histórias. E vem cá, na nossa vida cotidiana, a gente não tem um costume enorme de esquecer o que Jesus disse e a gente vive sobre outra pauta, sobre outro pensamento, que não seja aquele que é a palavra de Deus. Porque Jesus tinha dito, eu vou morrer e eu vou ressuscitar, e no terceiro dia. E o que esse povo todo fez? Esse povo todo preparou óleo para o embalsamamento de Jesus. Esse povo ficou achando que estava delirando, que tinha acabado tudo. E viveu aquele momento esquecendo daquilo que a palavra de Deus diz. Eu digo esquecendo, porque o texto fala que os anjos disseram para as mulheres, lembra do que Jesus disse? E o texto diz assim, e elas lembraram daquilo que era a palavra de Deus. Eu quero hoje, nesse dia da gente lembrar a morte e a ressurreição de Jesus, quero também trazer à tua mente, ao teu coração, o que é que o Cristo tem dito para você. Quais são as promessas que ele disse para você sobre a sua casa? Que promessas Jesus, a palavra de Deus, diz sobre os seus filhos? Que eles vão viver perdidos? Que eles não vão conhecer a verdade?
Ou a palavra do Senhor diz: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa, que os seus filhos são benditos, que a sua casa é bendita, que seus filhos darão fruto, que eles são do Senhor Jesus, que eles foram ensinados disso, que voltarão. Não é isso que a palavra de Deus diz? Por que a gente fica embalsamando o morto? Por que a nossa oração, no lugar de declarar: Senhor, opera na vida do meu filho aqui, porque ele é teu, ele foi teu, eu não estou vendo agora, mas ele vai. Por que a gente não ora assim e ora? E aí? Para que eu vim ensinar tanto? Não adiantou de nada. Você percebe a diferença que a gente tem de postura, de pensamento? Porque sobre o que nós vivemos? Por que nós esquecemos facilmente promessas de Deus sobre a nossa vida? A gente cantou hoje aqui: venham à mesa, que tem fome, vem comer, porque sentado à mesa nada falta e nada faltará, porque Ele é o Jeová Jireh, o Deus de toda provisão. Logo, Ele vai prover. Posso ouvir um amém? Amém. Ele vai prover. Então, qual é o nosso olhar sobre os nossos momentos, às vezes, de escassez, de dificuldade? O Senhor vai prover. É sobre isso que eu estou dizendo. Esse momento histórico, você mostra os discípulos que andavam com Jesus, ouviram a Ele, e na hora do fato, está mais para embalsamar morto do que para é agora que eu vou ver a ressurreição, é agora que eu vou ver o milagre. É mais para eu ficar com os olhos, para ficar cuidando do morto, porque a circunstância mostra isso, do que crer. O Senhor não teve um, irmão, não teve um que disse, Ele disse que ia ressuscitar. Todos estavam sob impacto daquela circunstância. Então, a primeira lição que essa história me fez pensar é: Renato, por que você facilmente se esquece das palavras, das promessas de Deus? Aquilo que Ele disse, Ele vai fazer. E a gente tem exemplos de homens e mulheres da palavra de Deus que viveram assim. Segundo ensino que esse texto me traz a respeito de Jesus é que nós temos os nossos olhos muitas vezes impedidos, nós ficamos com os nossos olhos impedidos de ver a realidade. Veja aí, verso 16 do próprio capítulo 24. O texto, verso 15 diz: enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Verso 15. Verso 16: porém, os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Para pensar. Para pensar. O próprio Cristo se aproximou. E o texto diz que eles não reconheceram, porque os olhos deles estavam como que impedidos de reconhecer. Por quê? O que estava acontecendo? Você lembra que Jesus vai dizer para eles: olha, só eu. Lembra do Tomé, que disse: só acredito se eu tocar? E ele diz: toca aqui na minha mão, toca do meu lado, toca no meu corpo. Jesus apareceu para eles num corpo glorificado, comeu com eles. E não era um outro, era o Jesus ressurreto, que eles depois o identificaram. Mas o que aconteceu? O que os impedia? O que os impedia, acredito, de ver, são esse conjunto de emoções que tomam a gente nos momentos de dificuldade. A gente às vezes é tão envolvido por ansiedade, por medo, por assustado. Se você for olhar, todas essas coisas estão presentes nesse texto. Eles estavam assustados, eles estavam com medo. Era gente que tinha investido tudo. Irmãos, o Pedro, na hora da maior prosperidade do negócio dele, ele puxou a rede cheinha de peixinho, ele colocou os peixes ali, deixou e foi atrás de Jesus, abandonou as redes, abandonou a pesca e foi atrás de Jesus. É o Mateus, o publicano, que sentava à mesa cobrando imposto de onde ele ganhava grana, e ele estava ali sentado. O texto fala que ele levantou e seguiu a Jesus, ele deixou de ficar sendo cobrador de imposto. É o Zaqueu, que deu a metade dos bens dele
E se ele defraudou alguém, roubou alguém, ele deu 4 vezes mais, agora essa, aspas, dano financeiro que ele tinha, com Jesus que morreu e acabou. Era gente que estava frustrada. Que o texto diz isso, nós esperávamos que ele seria aquele que restauraria Israel. A gente imaginava que ele era o cara. Você tem um montão de sentimentos que estão tomando conta do pensamento dessas pessoas, que não permitiam que eles olhassem o Cristo ali. Eu sempre me lembro de Agar, quando ela foge, é mandada embora, na verdade, com Abraão e Sara, com Ismael pequeno, e ela sai com uma botija de água e um pão, e ela anda no carro e a botija acaba a água, e ela não tem pão, e ela fica angustiada com aquela situação. Ela coloca o Ismael sentada e ela anda em torno de 100, 150 metros de distância, senta-se lá e diz assim: eu vou morrer, porque meu filho vai morrer, eu quero nem ver ele morrer, nós vamos morrer de sede. Aí a palavra do Senhor diz que Deus viu a Agar ali, foi para ela, e os olhos dela foram abertos e ela viu um poço de água. Aí sempre a pergunta é: aquele poço de água estava ali e ela não via, ou o Senhor criou um poço de água? A probabilidade maior é que ela tinha um poço de água ali e ela não via. É o mesmo caso aqui, é Jesus ressurreto, andando dos lados dos caras, conversando com eles, e os olhos eram impedidos, porque era gente que está olhando a vida a partir de sentimentos de frustração, de fracasso, de angústia, perda, de tristeza, de abatimento, que está assustado. E quando a gente está assim, a nossa mente fica nebulosa, você não consegue enxergar nada da realidade. Pode o Cristo aparecer que você diz: não te conheço. Nós precisamos, nesse contexto de ressurreição da nossa vida, de entender o que o Cristo está falando, lembrando-nos das promessas dele, mas também é um convite a eu e você avaliarmos o que é que está impedindo você de ver a verdade, de ver a realidade, porque nós somos conduzidos quantas vezes por falácia. E a gente toma conta, ou deixa a nossa mente tomar conta, ser tomada conta de falácia, de mentiras com caras de verdade, mas que a gente assume aquilo como se fosse verdade, cria uma história na nossa cabeça e a gente não consegue enxergar, por mais que você mostre, não enxerga. Os discípulos ensinam para nós, nesse episódio, do milagre acontecendo. E você, as pessoas, presas a circunstâncias equivocadas. Isso não é a primeira vez. Lembra do povo de Israel? Irmãos, os caras atravessaram o Mar Vermelho. Já parou para se colocar nesse lugar? Você já atravessou da sua mente o Mar Vermelho com Moisés? Da sua mente de imaginação? Pensa aí. Se coloca lá. Consegue imaginar? Moisés com a mão erguida, o vento soprando, o mar abrindo. Já parou para pensar no mar abrindo? E aí, Anderson, algumas pessoas iam passar com o mar aberto e olhando para a água e dizendo: esse negócio vai cair. Essa água vai cair em cima de mim. Eu vou morrer tudo afogado. Andar rápido, correndo, porque isso vai cair. Não vai aguentar o tempo todo. E olha lá, vai lá, vem os velhinhos, né? Que tinha velhinho. Perna inchada, joelho ruim, no bordão. Vamos, que essa água vai cair, vamos. O cara está atravessando o Mar Vermelho, no lugar de estar dando glória a Deus, ele está olhando: essa água vai cair, isso vai voltar, isso não vai dar bom. E outra, né? Vamos, o Egito está aqui, eles estão com o carro, não vai dar tempo. Você consegue perceber de que a gente está tão cheio de mentiras na nossa cabeça, de sentimentos tão ruins, que a gente não consegue curtir o momento de ver a glória de Deus. Eu estou sendo liberto do Egito, eu estou saindo da escravidão, e os caras saem da escravidão e dizem assim: queria comer a comida do Egito, queria servir da comida do Egito, aqui estou voltando. Só tem esse pão que vem do céu, esse maná todo dia. Você consegue enxergar de que tem promessa de Deus, o Senhor fazendo, e os discípulos estão como?
você está assustado. E os caras indo embora, sabendo que tinha mulher, que tinha visto o túmulo vazio, que Jesus já tinha aparecido para alguns, eles não voltam para conferir, eles vão embora. E a gente faz isso, irmão. Nós não somos diferentes de nada. A gente, quantas vezes, não tem os nossos olhos estão impedidos de ver a realidade, porque a gente está tomado de sentimentos ruins. E a gente não tem aquela coisa do o Senhor ressuscitou, Ele fez, Ele vai fazer. Isso acontece só depois do Pentecoste, na verdade. Contudo, os nossos olhos são impedidos de ver. E isso me leva a uma terceira lição que está ligada a essa segunda, que está lá no verso 37, desse mesmo capítulo 24. Que quando Jesus aparece aos discípulos, a partir do verso 36, veja bem aí, ó, falavam eles ainda estas coisas. Já tinha tido toda essa situação, tá? A mulher já tinha visto, as mulheres já tinham visto que o túmulo estava vazio, o Pedro já tinha visto, os caminhos de Emaús, os caras já tinham tido o coração aquecido, Jesus se revelou. Já tinha acontecido isso tudo. Verso 36. Você toma o contexto aqui ainda um pouquinho. Verso 34. Os quais diziam, de fato, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Verso 34. Então os dois contaram o que tinha lhes acontecido no caminho e como tinham reconhecido o Senhor no partir do pão. Então você já tinha testemunho de Pedro, das mulheres, desses dois. Verso 36. Falavam eles ainda estas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse, que a paz esteja com vocês. Eles, porém, assustados e com medo, pensando que estavam vendo um espírito. Mas ele lhes disse, por que vocês estão assustados? E por que surgem dúvidas no coração de vocês? Vejam as minhas mãos, os meus pés, que sou eu mesmo. Toquem em mim e vejam que é verdade, porque o espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés, e por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria agora. E como estavam admirados, Jesus lhes disse, vocês têm alguma coisa para comer? E come com eles nesse momento de comunhão. Então, uma outra lição a partir dessa, que os nossos olhos estão impedidos, é que nós somos muito mais orientados pelos nossos sentimentos do que pelas nossas convicções. A gente tem muito mais facilidade de dar atenção àquilo que a gente sente do que aquilo que a gente pensa, daquilo que é a verdade. A gente, você veja bem, é o Cristo que aparece e toca do meu lado, vejam aqui, eles estão vendo, eles estão tocando, mas eles estão com medo e assustados, pensando que estão vendo o cara não conseguiu conectar a promessa, a palavra de Deus, ao fato. E porque ele não consegue conectar isso, ele fica assustado, fica com medo, fica delirante. E eu quero chamar a nossa atenção, porque quantas e inúmeras vezes nós somos guiados pelos nossos sentimentos, irmão. Eu senti isso, eu senti aquilo outro. Por óbvio, é importante o que eu e você sentimos. Contudo, nesse contexto aqui, o importante é o que Deus está dizendo. É aquilo que a palavra de Deus diz. Qual é a ordem dele? Porque Deus tem ordens para nós. E se eu for esperar sentir algumas coisas, eu nunca sentirei, né? Eu tinha um pastor que dizia isso. Se eu for esperar eu sentir vontade de orar, eu nunca orarei. Se eu esperar eu sentir vontade de ler a Bíblia, eu nunca vou ler a Bíblia. Se eu sentir vontade, esperar eu sentir vontade de evangelizar, aí que eu nunca vou ler. São coisas que eu preciso, é ordem, e não está importando muito esse meu sentimento, é o que eu vou fazer. Você faz muito, nós fazemos isso muito no trabalho, né? Tem coisa no trabalho que você ama, tem coisa que é muito chata. Se você for esperar sentir vontade de fazer, o que você tem que fazer? Fazer. E aqui mostra isso para nós, que nós temos a tendência muito grande de ser orientado pelos nossos sentimentos, e não por nossas convicções. E aí, eu quero te chamar assim, o que é que Deus
tem dito para você? Qual é a palavra de Deus, as promessas dele sobre a sua vida e sobre a sua família? Quais são as orientações divinas de como você deve se comportar na sua vida? Quais são as verdades sobre as quais você acredita, que a palavra de Deus já trouxe para você de revelação? O que é que você tem claro na sua mente desde muito tempo, às vezes, que Deus me mandou fazer tal coisa? O que é que te move? Meu convite hoje é: mova-se nessa direção. Faça o que Deus está te mandando fazer. Por quê, irmão? Porque nós temos muitas vezes o costume de pensar assim: já que a Ellen não faz, o João não faz, porque ninguém quer, eu também não faço. E eu me guio por aquilo que ele não quer fazer. E esqueço daquilo que eu tenho que fazer, daquilo que Deus me mandou fazer. Pensa por um instante aí, e eu vou chegando para o final. Pensa por um instante em alguém que você admira. Um personagem bíblico, ou alguém na sua história que você olha assim: esse cara aqui é homem de Deus. Pense, todos esses, eu tenho certeza, que agiram de acordo com aquilo que Deus mandou ele fazer. E que as circunstâncias, nos momentos, não eram sempre favoráveis, mas eles se mantiveram firmes, e por isso são inspiração. Porque a gente que recebeu uma palavra do Senhor e foi andando na direção daquilo que Deus queria, apesar das dificuldades, porque se eles forem marcados pelos sentimentos, ficariam presos. Lembre-se de Eli, fez um milagre tremendo, orou, choveu, fez, né? O Elias é um cara do Antigo Testamento. A mulher, a Jezabel, persegue. O que Elias faz? Vai para dentro da caverna. E o problema dele estava: eu estou sozinho. Ninguém quer nada. Eu estou falando e ninguém quer ouvir. Estou quieto, não quer. Sabe uma coisa? Vai morrer. Que me vale a pena me angustiar disso tudo e agora eu estou sofrendo. E Deus aparece para ele e diz o que para ele? Verdade, né? Você está sozinho. Vamos comigo aqui para o céu. Deus nem responde a esses questionamentos de Elias. Só diz para ele assim: levanta, você tem que ungir Jeú, ungir um substituto, você tem que fazer aquilo, completa aquilo que você tem que fazer. Porque se ele for pautar pelos sentimentos dele, ele não vê milagres, não vê a obra sendo realizada. Então, nessa Páscoa, que a gente fala de ressurreição, que a gente fala dessa manifestação de cumprimento de poder de Deus, ele disse que ia ressuscitar, ele ressuscitou. A gente tem uma grande outra promessa agora. Qual é? Ele vai voltar. Lembre-se disso. Lembra que ele disse: do modo que vocês me viram subir, eu vou descer, e ele vai trazer o reino dele. É uma outra promessa que ele vai cumprir. Nesse meio tempo agora, a gente vai viver como? Cumprindo o que Deus mandou a gente fazer. E no final do capítulo 24, ele vai dizer: aguardem que vocês serão revestidos de poder. E quando isso acontecer, sejam minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Nós somos esses, irmãos. Nós somos esses que estamos nesse impacto da ressurreição. Lembre-se das promessas do Senhor. Vivamos sobre ela. Animemos nosso coração. Sejamos cheios do Espírito Santo. Sejamos cheios do Espírito Santo. Vamos andar na direção daquilo que Ele tem para fazer. Não olhando problemas e circunstâncias, mas olhando para aquilo que Ele mandou a gente fazer. E trabalhando nessa direção. Que Ele cumpra em mim e em você a vontade dEle.
Meu desejo é que Ele nos encontre gente que crê firmemente naquilo que Ele manda e age na direção da vontade dEle para a glória do Senhor. Que eu e você, que essa igreja, seja uma igreja que não ande sobre sentimento, mas andemos nas convicções do Senhor. Andemos sobre a palavra dEle. E que a gente possa enxergar isso aqui para nós como nossa comunidade também. Que Deus tem dado para a gente a oportunidade de avançar. Qual é a minha e a tua tarefa? Minha e a tua tarefa é levar a gente ao conhecimento da verdade. É levar pessoas a conhecer Jesus como Senhor e Salvador. Que eu e você coloquemos o nosso coração assim: Senhor, coloca a gente no meu caminho, que eu possa testemunhar o Evangelho. Que a gente possa ganhar a gente para Jesus. Que a gente possa discipular essas pessoas. Possamos levá-las ao batismo. E que possamos levá-las ao batismo e a servir para alcançar outros. Essa é a tarefa que a igreja tem. Que a gente não olhe circunstâncias, mas nós olhemos sobre a palavra dele e a ordem que ele nos dá. Porque ele está aqui, junto de nós, revelando para a gente e nos chamando a cumprir o propósito dele, em nome de Jesus. Amém? Quero convidar você então a ficar em pé e a gente orar. E a nossa oração hoje aqui é: Senhor, abre os nossos olhos. Abre os nossos olhos. Senhor, eu quero me lembrar das tuas promessas. Eu quero que você olhe por isso. Senhor, faz eu lembrar das promessas do Senhor aqui para a minha vida. O que é que Deus disse para você? Você consegue lembrar? Você tem uma palavra de Deus no teu coração? Você não tem, a hora de você falar: Senhor, o que você quer que eu faça? Qual é a tua palavra para mim aqui? Qual é a tua ordem? Revela para mim aqui, Senhor. Vem do céu. Tem coisas que ele já disse, né? Que é pregar, anunciar. Mas, Senhor, queima no meu coração. Aquilo que Deus tem para minha casa, Senhor, eu vou orar sobre isso agora. Eu vou mudar a minha oração. Eu vou começar a orar agora sobre as promessas do Senhor, sobre elas. O Senhor prometeu na minha casa, que eu e minha casa serviríamos ao Senhor. Eu profetizo isso. Eu declaro isso. Que meu marido, minha esposa, meus filhos e filhas, tio, mãe, pai, seja quem for, vão te servir. O Senhor vai vir sobre eles de forma poderosa. E eles vão servir ao Senhor. Tem um impacto da glória de Deus de vir sobre eles em nome de Jesus. Que a gente possa crer nisso e andar nessa direção. Debaixo da palavra dele, eu e você venhamos a nos mover em nome de Jesus.